Olá, meu povo, estou aqui de volta. Essa é a nossa aula 8 do componente curricular de ciências. A aula passada eu falei um pouquinho do muscular e as doenças que estavam na relação também com o sistema nervoso, e hoje a gente vai falar mais com o sistema nervoso, tá? Então, espero que vocês tenham acompanhado as atividades, vocês ou tenham buscado os blocos, estejam fazendo as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato com a escola, entre em contato no WhatsApp dos professores, nos grupos de estudos, que o importante é fazer e compreender o que vocês estão fazendo, tá bom? Então hoje a gente vai falar mais sobre o sistema nervoso. Não se esqueça, qualquer dúvida, vão lá na plataforma Palm Home School ou no WhatsApp da escola, tá bom? Então o que nós queremos hoje? Desenvolver como que a gente pensa. Observe a foto aí que vocês têm, né? Ali está bem destacado como é que é o sistema nervoso e aonde ele vai irradiar. Tanto na foto pequena ali de perfil, quanto na foto lá longe, que mostra aonde vai o sistema nervoso. Então, o que é o sistema nervoso? É o sistema responsável pelas sensações. Como assim, professor, sensações? Sensações de fome, sensações de sede, de cheiro, de som, não é? E sempre é assim. E muitas vezes tem uma memória atrás disso. Como assim? Eu sinto o cheiro de fogão a lenha, me dá tristeza, porque eu tinha que buscar lenha lá, né? Aí, ou rachar a lenha. Isso dá tristeza. Tem outro que se lembra da comida, então dá uma alegria. Então veja, nós temos uma memória para o som, para o cheiro, para o paladar também. E, além de todos esses sentidos, ele faz a coordenação. E também faz a memória. Nós nos lembramos de fato pelo sistema nervoso. Ou a gente lembra do telefone do pai, o primeiro telefone que ele teve, o número? Não, porque nós guardamos um tipo de memória que não é tão aproveitado. Bom, para o sistema nervoso funcionar, precisa de uma célula chamada neurônio. Observem na foto aí. E depois tem outra também que vai ficar melhor para vocês verem. Então o neurônio parece uma estrela assim, né? Só que ela tem uma característica muito incomum que não poderia ser. Ela não se regenera. Lembra que vocês já ouviram falar nisso? A pessoa quebrou aqui o pescoço e rompeu a medula espinhal e aí ficou sem sentir do pescoço para baixo, ficou sem movimentar a perna, o braço. Por quê? Porque não adiantava tu pensar, eu vou movimentar o braço, se a ordem não passasse por aqui. Houve um rompimento dos neurônios aqui, e rompendo os neurônios não tem ordem que vai passar para os outros membros. Então não há movimento, não há nisso, e a pessoa fica, a gente diz paraplégica, tetraplégica, não é? Por quê? Por causa que houve o rompimento do neurônio. Então observem aí o neurônio, então vocês veem que ele compõe algumas estruturas. Não é? No outro slide ali, ó, fica até melhor de ver. Nós temos o corpo celular, nós temos os dendritos, não é dendrito não vem com demônio não, dendritos, tá? E nós temos o axônio e ali a bainha de mielina. Então o que são dendritos? Pequenos filamentos que recebem os impulsos de outros neurônios. Axônio é o filamento alongado e fino que transmite os impulsos nervosos. Corpo celular, onde fica o núcleo celular da célula. E a bainha de mielina é uma substância isolante que o axônio produz e que tem a função de aumentar a velocidade dos impulsos nervosos. Tá? Essa transmissão se torna mais rápida. Tá? Então, e existe 3 tipos de neurônios. Os neurônios sensoriais, não é? Que recebem os estímulos dos órgãos do sentido, visão, olfato, audição, paladar, e o tato, que é essa parte que a gente sente, e leva até o sistema nervoso. Então, quando eu recebo o estímulo aqui do cheiro, ele é captado, nós temos uma membrana aqui dentro, chamada membrana pituitária, que vai levar essas partículas odoríferas e impulsionar o cérebro, porque o cérebro vai identificar o que nós estamos sentindo. Se é o arroz que está queimando, que a gente ficou de cuidar e não cuidou, né? Queimou o arroz. Não é? Se é o café que está fazendo, se é a comida que já está pronta, a gente consegue perceber no cheiro. E mesma coisa o gosto. Só que muitas vezes o cheiro atrapalha o gosto. E vocês lá adiante, vocês vão estudar isso. Temos os neurônios motores, que levam as respostas do sistema nervoso central, que seria aqui, até os músculos, então eles são os neurônios motores, e os neurônios de associação,
que fazem as ligações entre esses neurônios, senão não transmitiria. Então, observando a foto aí do slide na tela de vocês, a gente vê o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central é composto pelo encéfalo, pela medula, né? O encéfalo aqui é onde está o crânio, né? E é constituído pelo cerebelo, cérebro e bulbo. E a medula espinhal é um prolongamento do encéfalo, essa parte que eu falei para vocês que a gente rompe. O sistema nervoso periférico é composto pelos nervos que originam dos encéfalos, nos encéfalos e na medula espinhal. Esse sistema conecta o sistema nervoso central ao restante do corpo. E isso vai acontecer. Então observe a foto aí que vai aparecer as partes, não é, do cérebro e as estruturas que eles mostram. Ali nós temos o bulbo. Nessa outra imagem, ela está alongada aí, ó. O bulbo tem a função relacionada com a respiração. Então, observe onde está o bulbo. Ele está quase aqui na parte de trás, no pescoço. Então, ele que coordena, não é, a respiração. Se houver algum problema ali, eu não vou respirar, não vou ter uma frequência respiratória, eu vou morrer por falta de ar. Não é? Também está relacionado aos reflexos cardiovasculares e à transmissão de informações sensoriais nervosas. Tudo isso é uma região só. O cerebelo, onde está o cerebelo? Aqui atrás na nuca, né? Aqui atrás, ó. Não é? É responsável pelo controle motor. A organização básica do cerebelo é praticamente a mesma em todos os vertebrados, diferindo apenas o número de células e grau de enrugamento, né, que tem no cerebelo. Nós temos a ponte, que faz o quê? A ponte é o local de passagem desses impulsos, né? E tem a função de transmitir informações da medula ao bulbo, do bulbo até o córtex cerebral. E nós temos o córtex sensorial, que coordena tudo isso, coordena e estimula, né, todos esses reflexos vindo de várias partes do sistema nervoso. O córtex motor é responsável pelas ações voluntárias e o córtex de associação está relacionado com a memória, né? Então essas são as principais divisões do sistema nervoso periférico, não é? Olhem aí, né? O sistema nervoso tem o central e o periférico tem o autônomo e o somático. Não é? O sistema nervoso autônomo está relacionado com os movimentos involuntários dos músculos não estriados e estriados, e o cardíaco, sistema endócrino e respiratório. É dividido em simpático e parasimpático. E eles têm a função antagônica. Lembra que eu falei na aula passada aqui que é antagônico? Um age contra o outro. Não é? São controlados pelo sistema nervoso central, principalmente pelo hipotálamo, e atua por meio de adrenalina, né, que vai estimular. Aqui nós temos um quadro melhor, divisão do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso voluntário, que é o somático, e autônomo, que é o visceral. Então, olha ali, as ações conscientes, andar, falar, pensar, movimentar, né? Isso é voluntário. Ali no autônomo, ações inconscientes, controlar a digestão, os batimentos cardíacos, o movimento das vísceras. Será que a gente viveria bem se a gente tivesse que fazer esse controle? Ah, eu acho que não. E o reflexo? Observe a foto aí. Se você fizer essa experiência aí na casa de você, você vai sentar, deixar a perna bamba assim, e aí alguém vai ali dar uma batida assim com o martelinho, uma coisa que o pé vai para lá. Você não coordena isso. Isso chama ato reflexo. Por quê? Lembra que eu já falei para vocês? Essa coordenação de movimentar a perna, ela não vai para o cérebro, ela não vem do cérebro, ela vem da medula. Isso acontece também quando a gente bota mão numa panela quente. A gente tira tão rapidamente que a gente nem percebe. A gente se assusta com tudo isso. Agora a gente vai falar sobre as principais doenças que acomedem o sistema nervoso. Observe aí na foto de vocês. O que é AVC? Vocês já ouviram falar de AVC? O que é? É acidente vascular cerebral. Está lá, ó, está escrito ali. Ó. O que é também conhecido como derrame cerebral? Pode acontecer devido a um entupimento ou rompimento de um vaso sanguíneo que transportam sangue ao cérebro. Os principais sintomas da doença devem ser tratados imediatamente. Normalmente são dormência ou paralisia da face, ou do braço ou da perna, em apenas um lado do corpo.
Então, se o problema se der do lado direito, há digamos, adormecimento da parte do lado esquerdo. Tá? O AVC é uma doença que não tem cura, porém sua causa deve ser diagnosticada e tratada o mais rápido possível. Aí tem outro aí que não é um cérebro de epilepsia, que vocês estão vendo aí, não é? Não é um cérebro de epilepsia, mas é epilepsia, que é um distúrbio que ocorre com o cérebro, geralmente é decorrente de pequenas lesões que acometem a região. A pessoa tem uma convulsão, cai no chão, começa a babar, né, e começa a tremer todo e ter ações voluntárias, não é? Tudo isso no mesmo momento. Podem socorrer a pessoa que isso não pega. Isso não é transmissível, isso é uma doença genética e que pode, em certos momentos, sumir da vida da pessoa, como nunca apareceu e daqui a pouco aparecer, não é? Então, são lesões causadas por várias coisas. De repente, a droga pode causar isso, traumas, uma queda muito forte, pode começar a causar crises epiléticas. A esclerose múltipla, né? Lembra o que a gente falou na aula passada, de uma tipo de esclerose que era tendinite, né? O mal de Alzheimer, você já viu o mal de Alzheimer? Você já conhece alguém com mal de Alzheimer? Essa foto aí retrata muito bem que parece um quebra-cabeça, né? E as peças vão sumindo, a pessoa perde a memória. Não é? A pessoa não consegue se lembrar. E é degenerativo, quer dizer que a pessoa vai morrer assim. Hoje ela se esquece, amanhã... Mas não é por esquecer de, né, comprar pão lá no armazém, de varrer o quintal. Não se preocupem não, tá? Isso se dá mais ou menos com pessoas com idade avantajada. Nós temos outra situação que é o mal de Parkinson. Aí mostra um desenho que as pessoas ficam com as mãos tremendo, não é? E é isso que acontece. O mal de Parkinson começa a perder essa coordenação motora dos braços e a pessoa fica, né, com os membros tremendo. O tratamento do mal de Parkinson está associado à realização da atividade física. Então, por isso que é importante vocês fazerem atividade física. Isso vai o quê? Vai movimentar, além da parte sanguínea, a parte muscular. E vai evitar que depois, futuramente, vocês possam ter esses problemas. Bom, aí a gente vai falar e vocês observam aí a foto aí das crianças correndo. A atividade física é importante, jogar bola, pular corda, né? Toda essa atividade física é importante, uma caminhada, e não só para você que está nessa idade, mas para o seu pai, sua mãe, sua avó. Tudo isso tem que ser o quê? Balanceado. Obviamente eu não posso sair daqui correndo, fazer 500 voltas aqui, não é? Porque aí no outro dia eu não faço. Então não, então eu tenho que começar com os poucos. Primeiro dar uma volta caminhando, 2 voltas caminhando, 3 voltas. Porque isso é importantíssimo, não só para a musculatura, mas também para quê? Para o nosso músculo. Para exercitar o nosso músculo. Lembra da aula passada que eu falei quando a gente enfaixa um braço e a gente fica com o músculo atrofiado? O que é o atrofiado? É que não teve movimento. Mesma coisa dos nossos músculos. Se nós não vamos caminhar, correr, nós não vamos ter músculo, nós vamos ficar atrofiado. Aí o bicho preguiça em cima do sofá, só no celular o dia todo. Para que músculo aí, né? Vai ficar atrofiado. Aí o dia que precisar, não vai ter. Mas isso é importante que a gente coordene com a alimentação. Muito importante a alimentação. Para quê? Para que nós não venhamos a fazer uma atividade física que o nosso organismo não suporte. Tá bom? Meu povo, fique em casa, continue fazendo as atividades, continue assistindo as nossas aulas do 5.2. Espero, né, que na próxima aula a professora Rosângela já esteja disponível para nós. Né? Mas se não tiver também, a gente vai estar aqui para transmitir esse conteúdo para que você não se exponha. Fique em casa, estude, pegue seu material e deixe tudo prontinho. E faça as atividades, tanto atividade de monitoramento quanto do bloco de estudo. Que isso é importante para você melhorar sua qualidade de intelecto, exercitando também aí o cérebro. Abraço, meus queridos.